informações de um vandalismo em uma obra na zona leste de São Paulo. Sabe que a gente costuma falar muitas vezes, Felipe, aqui ouvintes, que feira, por exemplo, né? Feira é um negócio que é muito legal, desde que não seja na rua da casa da gente, né? Feira livre, você Feira fala? livre, Para exatamente. comer um pastel ali, Para fazer compras um pouco mais compra. baratas, mas não na porta de casa. E é a mesma lógica que a gente tem visto ser aplicada por boa parte da população de São Paulo, não vou falar todo mundo porque não dá para generalizar, em relação à Vila Reencontro, que é um projeto da prefeitura que é interessante, cabem críticas a algumas coisas, mas tem um princípio que é interessante, que é o de tirar pessoas que estão em situação de rua, levá-las para abrigos provisórios, para casas, né? Então ali a família mantém a unidade dela, não tem que compartilhar dormitório com pessoas desconhecidas, o que muitas vezes faz com que as pessoas não aceitem abrigo, né? Porque elas têm medo de terem pertences roubados ali dentro. Então, você confina essas famílias em casas pequenininhas, mas que tem ali banheiro, tem cama, tem geladeira, e dá cursos enquanto elas estão ali, é um abrigo provisório, para que elas possam começar a trabalhar e ir para um outro lugar, para uma outra moradia de aluguel, mas aí já numa condição mais digna. Só que esse projeto tem mexido com as pessoas que estão próximas, né, aos endereços onde essas casinhas vão sendo construídas. E nessa última madrugada, um canteiro de obra lá em Itaquera, na Zona Leste, foi vandalizado. Eu vou pedir para o pessoal do nosso Twitter colocar ali algumas fotos que a própria prefeitura compartilhou para a gente, com a gente, aliás. Quem está ouvindo vai ouvir aqui a descrição. A primeira foto é de tijolos de concreto cinza que foram quebrados. Então eles chegaram ali, jogaram os tijolos no chão e dezenas deles estão perdidos, foram quebrados. Numa outra imagem, a gente vai ver um container onde o material que seria usado pelos trabalhadores da obra, então serras, tintas, capacetes, né, uniformes, estão guardados. E esse container foi pichado. Uma das frases é a que estava aparecendo agora há pouco, escrito "Noia, aqui não". Na lateral do container está escrito "Fora sistema, Cracolândia, aqui não, fora albergue". Então são frases de cunho bastante preconceituoso que foram pichadas nesse container no canteiro de obras que acabou de ser instalado para a construção dessa Vila Reencontro em Itaquera, na Zona Leste. Além disso, materiais foram roubados, latas de tinta, enxada, arames que seriam usados nessa obra foram levados. Ali, a capacidade que a prefeitura está prevendo é de que até 50 famílias com crianças sejam abrigadas. Mas, infelizmente, com esse ato de vandalismo, a previsão de entrega, que era o primeiro trimestre do ano que vem, pode mudar. E quem me disse isso foi o secretário de Assistência Social de São Paulo, o Carlos Bezerra Júnior. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, então, registrou um boletim de ocorrência na delegacia policial próxima ao local, para que seja feita uma investigação policial, para que se identifique os responsáveis, não apenas se identifique, mas para que também se responsabilize aqueles que foram os responsáveis por esse ato de vandalismo. Nós também solicitamos para que a Guarda Civil Metropolitana reforce a segurança ali do local, para que os trabalhadores encontrem condições de prosseguirem com o seu trabalho. Lamentavelmente, deve atrasar o cronograma em pelo menos uma semana na entrega. Bom, a Vila Reencontro, que está em construção aí em Itaquera, é a quinta da capital paulista e não foi a primeira a ser recebida com hostilidade por moradores da região. Em julho desse ano, durante a construção da unidade do Pari, que fica ali na região central, alguns cabos de uma casa que já estava quase pronta foram roubados, o que resultou na entrega do serviço em quase 3 meses. No Bom Retiro, também no centro, os moradores chegaram a fazer um abaixo-assinado contra o projeto, que acabou sendo paralisado, mas por uma outra questão. O solo está sendo investigado porque há risco de contaminação por ali. Para o secretário Carlos Bezerra Júnior, atitudes que são resultado de desinformação e fake news. Existe um comportamento padrão, lamentavelmente, por toda a cidade, né? Aliás, a coisa que eu mais ouço é: olha, eu não tenho nada, nós não temos nada contra esse equipamento. A gente não tem nada contra a população de rua, mas, assim, aqui nós não queremos esse equipamento. É mais ou menos sempre assim.
Olha, por favor, resolva o problema da população de rua desde que não seja perto da minha casa ou do meu comércio. Como se fosse possível resolver hoje uma questão que envolve 31.884 pessoas que nós temos em situação de rua na cidade, espalhadas por todos os bairros da cidade, em termos de equipamentos por todos os bairros da cidade, né? Agora, o fato é que boa parte disso é fruto da desinformação e do espalhamento de fake news. Todas as vezes que a gente vai instalar uma vila, existe sempre uma fake news padrão que é a seguinte: estão trazendo para cá a Cracolândia. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, porque o público da Vila Reencontro são famílias com crianças. E aí, eu concordo totalmente com a fala do secretário, mas eu vou fazer só uma ponderação, porque de fato tem muita fake news, tem muita coisa que se espalha por aí. Eu moro no centro, né? E quando começou a discussão em relação a essa unidade da Vila Reencontro no Bom Retiro, eu recebi o abaixo-assinado, obviamente não assinei, mas vi muita gente assinando justamente por isso. Principalmente quem está aí acompanhando o noticiário em relação ao centro de São Paulo, está vendo o que aconteceu com a região. E a Cracolândia foi espalhada numa ação muito questionável de outra gestão, quando o João Dória ainda era prefeito de São Paulo. A gente viu que isso não resolveu o problema, só aumentou, só ampliou a área onde hoje a gente tem a Cracolândia. Então tem um fundo de verdade, de sentido em as pessoas terem medo de que isso aconteça também. Só que aí tem um outro lado. Esse projeto, de fato, não envolve o acolhimento de pessoas que estão envolvidas com drogas. E ainda que envolvesse, a gente está falando de acolhimento. Muitos desses locais em que há o acolhimento de pessoas para fazer tratamento de desintoxicação são escolhidos para serem instalados longe do centro justamente por isso, para ficar longe do tráfico de drogas, para que, se essa pessoa tiver uma recaída, fique mais difícil para que ela alcance a droga. E se a gente quer que o problema seja resolvido, a gente tem que dar apoio a situações como essa, ao acolhimento dessas pessoas, tanto as famílias que estão em situação de rua, que se ficarem muito tempo em situação de rua, estarão ali como alvo fácil do tráfico, porque uma pessoa que está sem teto, que está sem comida, que está sem cama, ela acredita mais no quê? Qual que é a perspectiva que essas pessoas têm? Quanto mais tempo elas passam na rua, menor é o senso de sociedade que elas têm. Elas perdem completamente essa noção e se afundam no álcool, se afundam nas drogas, é um escape, né? Então elas viram um peixe fácil de ser fisgado pelos traficantes. Então, quanto antes você tirá-las das ruas, melhor. E tirar os viciados também. E aí o trabalho de segurança pública, de evitar que os traficantes se aproximem dessas regiões. Então tem muita desinformação mesmo e tem muito preconceito, o que é lamentável, o que é triste. E aí eu perguntei para o secretário se depois que as vilas estão instaladas e as famílias estão morando lá, se esses ataques acontecem. E ele disse que não, que aí cessa, porque a população vê que são famílias, são casais com criança ou com crianças que estão abrigados ali e a coisa meio que muda de figura, né? E os moradores do entorno do bairro acabam aceitando melhor essa situação. Essa daí, da região de Itaquera, como eu falei, é a 5ª unidade em construção, né? 3 já foram entregues, uma no Pari, outra no Anhangabaú, e mais uma na Zona Norte, na região ali da Cruzeiro do Sul. Está prevista mais uma para esse ano, em Santo Amaro, na Zona Sul da cidade, que vai ter 70 casinhas, 70 microhabitações, que terão capacidade de acolher até 280 pessoas. Dignidade e oportunidade. Assim que a gente consegue e vai caminhar para acabar com esse problema que a gente tem no centro da cidade de São Paulo, na Cracolândia, e as pessoas precisam entender isso. Ninguém quer o problema perto de casa, mas precisa também aceitar e dar oportunidade, né? Sem ter preconceito. Porque se não tiver dignidade, que a prefeitura que nesse projeto tá sendo implementado, a dignidade, né, de dar um lar para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e oportunidade também, emprego, reinserir elas em estudo, enfim, só assim que a gente vai acabar com o problema da nossa cidade. Um problema muito grande que o governo tem tentado resolver, mas não consegue, mas só assim. E as pessoas precisam entender isso e parar de acreditar em fake news, né?